Agora complicou de vez. Mais um nome apareceu. E isso pode mudar completamente o rumo desse caso. O que parecia isolado, agora começa a se espalhar. E quando começa a atingir mais de um lado, a pergunta deixa de ser se e passa a ser até onde isso vai chegar. Fica comigo, porque o que você vai ver agora levanta uma dúvida pesada. Isso está sendo resolvido ou está ficando impossível de resolver? Descobrimos mais um ministro do STF enrolado no caso Master. Meus amigos, são informações quentes de hoje, sábado, que saíram no Estadão e que eu vou te contar tudo agora. Vou te mostrar quem é esse ministro e também te explicar por que isso complica o caso Master. Não complica só para eles, ministros, não. Complica também para nós. Complica para quem quer ver o caso Master solucionado. A matéria do Estadão traz a informação de que não apenas o Moraes viajou nos jatinhos do Vorcaro, não apenas o Toffoli viajou nos jatinhos do Vorcaro, agora pegaram também o Nunes Marques. O Nunes Marques aparece viajando nos jatinhos do Vorcaro no ano passado. Ele saiu de Brasília para Maceió para um aniversário em Alagoas. E aí foi no jatinho do Vorcaro. E sabe o que é pior? Quem organizou esse convescote, essa viagem do Nunes Marques, foi uma advogada do Vorcaro. Ela aparece como advogada do Vorcaro no site do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E pior, essa pessoa que aparece como advogada do Vorcaro e que organizou a viagem do Nunes Marques é mulher de um desembargador do TRF. E esse desembargador é amigo do Nunes Marques. Então, meus caros, você percebe que uma coisa vai se espalhando e tudo vai se ajustando de um jeito esquisito em relação a esses ministros. O ministro Nunes Marques já tinha aparecido em outras ocasiões por conta, por exemplo, do filho dele, que em um ano de OAB, relatou à imprensa, conseguiu 500 clientes para o escritório dele e tinha recebido por uma consultoria do dinheiro do próprio Banco Master. E o Estadão também informa que a Polícia Federal afirmou também que nos celulares do Vorcaro aparecem diálogos entre o Nunes Marques e o Vorcaro. Então, meus caros, agora nós temos mais um ministro realmente dentro do balaio do Banco Master. É o Toffoli, é o Moraes e agora entra para o balaio, em definitivo, o Nunes Marques. E por que isso torna mais difícil a solução do caso Master? Como eu mencionei no início, alguém poderá pensar, pô, isso deverá tornar mais difícil a vida deles. Sim, mas também torna a nossa, de quem quer ver a solução do caso. E pelo seguinte, porque são 3 ministros de 10 envolvidos no caso Master. Veja, daqui a pouco não é que eles formam maioria para blindar o Master, daqui a pouco eles formam maioria de pessoas envolvidas no caso Master. Daqui a pouco a gente tem um STF inteiro investigado. Daqui a pouco a gente tem um STF inteiro, se fôssemos um país sério, preso. Pô, é um negócio que não dá para suportar. E os ministros que não estão, ou pelo menos que não estão ainda reveladamente envolvidos no caso Master, estão abraçando os envolvidos. E isso é que é o pior. Lá dentro, talvez hoje só sobre mesmo o Fux e o André Mendonça. E vamos torcer para que sobrem mesmo. Porque, pelo amor de Deus, como é que a gente lida com uma situação como essa? Vai ser difícil, precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos. E aí eu sei que sempre tem no comentários de pessoas que falam assim, isso aí não vai dar em nada, é sempre assim, isso aí acaba em pizza. Só que é o seguinte, não tem como isso não dar em nada, acabar em pizza e a gente virar a página e seguir adiante. Como é que a gente segue adiante com ministros, 3 de 10 ministros, envolvidos num caso escandaloso, de possível corrupção? Como é que a gente segue adiante assim? Como é que a gente vira a página e finge que isso não existe? E não é que é de primeira instância, um escândalo aqui e ali, neste partido ou naquele, neste juiz ou naquele. Não, é na Suprema Corte, na cúpula do judiciário. Como é que a gente vira a página sabendo que a cúpula do judiciário está contaminada por possível corrupção? Você percebe a gravidade disso? Não dá para seguir adiante. Então, a imprensa, a opinião pública e vocês que estão aqui ouvindo e reverberando a voz que eu tenho, nós todos somos responsáveis por isso não morrer. Porque não dá para morrer e a gente continuar aqui. Pô, não dá. O país precisa expurgar esse absurdo. Mas para expurgar a gente vai ter que estar atento porque o STF cada vez mais vai se blindar. Cada vez mais eles vão se blindar para a própria corte não cair. Vocês percebem? Vamos ficar atentos. Olha, chegou num ponto que não dá mais para fingir que isso aqui é normal. Quando começam a aparecer várias conexões no mesmo caso, o problema deixa de ser individual, vira estrutural. E o mais grave não é só quem aparece, é o efeito disso tudo. Porque pensa comigo, se quem deveria julgar e aparecer dentro do próprio caso, quem é que vai julgar? Esse é o ponto que muita gente evita falar.
não é só sobre suspeitas, é sobre confiança. Porque justiça sem confiança vira só poder. E poder sem limite vira outra coisa. E quando começa a parecer que tudo se conecta, cresce a sensação de que o sistema começa a se proteger. E aqui não tem como passar pano. Ou isso é esclarecido de forma séria, ou a credibilidade vai junto. Não dá para tratar isso como detalhe. Não dá para empurrar para frente. Não dá para fingir que é só mais uma polêmica. Porque se a base começa a rachar, o topo não se sustenta. E talvez esse seja o ponto mais preocupante de todos. Quanto mais nomes aparecem, mais difícil fica alguém de dentro resolver. E aí a pergunta muda completamente. Não é mais o que aconteceu. É quem vai ter coragem de ir até o fim? Agora eu quero saber de você. Você ainda acredita que isso vai ser investigado de verdade? Ou acha que vão tentar segurar tudo? Se inscreve no canal porque aqui você entende o que está por trás dessas histórias. Deixa o like e compartilha, porque quanto mais gente vê, mais difícil fica esconder. Comenta aqui. Isso vai até o fim, ou para no meio do caminho? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.